Olá, eu sou a professora Bianca Ramalho e eu vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre a relação do exercício físico, tanto na prevenção quanto no tratamento da obesidade. Bom, todo mundo está acompanhando aí nos últimos tempos o número crescente de pessoas com excesso de gordura corporal, tanto sobrepeso quanto obesidade. Isso vem desde a Revolução Industrial e as pessoas foram adotando um estilo de vida mais inadequado, menos saudável. Então, um estilo de vida com mais sedentarismo, inatividade física e uma alimentação baseada em fast food, uma alimentação que não é saudável, que não é adequada. Então, quando a gente junta todos esses fatores, a gente acaba, então, tendo aí esse número crescente de pessoas obesas, não só aqui no Brasil, mas isso é um reflexo mundial desse novo estilo de vida. Bom, uma das coisas importantes de a gente discutir em primeiro lugar é um termo que até na área médica foi muito utilizado, que era o termo obeso saudável. Então, será que é possível a gente usar essas duas palavras juntas, obeso e saudável? Por que que a gente tem que fazer essa pergunta? Porque desde 1985, a OMS já classifica a obesidade como uma doença crônica. Então, como que a gente pode falar que um indivíduo está saudável se ele está doente, uma vez que a obesidade é uma doença crônica? De onde que surgiu, então, esse termo obeso saudável? Ele, na verdade, é tratado como obeso metabolicamente saudável ou obeso metabolicamente compensado. Acreditava-se, então, que mesmo que uma pessoa fosse obesa, então já sendo classificada como doente, uma doença crônica, se em alguns parâmetros, como, por exemplo, perfil lipídico, pressão arterial, ela estivesse dentro dos valores aceitáveis, ela era considerada saudável. Porém, isso vem sendo muito discutido, justamente pelo fato de nós estarmos falando de uma doença crônica. Então, um estudo publicado em 2017, ele vem aí sobre o Jornal Americano de Cardiologia, ele vem para a gente elucidar que realmente não tem como nós usarmos a palavra obeso e saudável em conjunto. Então, esse estudo, ele avaliou e comparou esses obesos chamados de metabolicamente saudáveis com indivíduos que não eram obesos. Então, participaram desse estudo 3,5 milhões de homens e mulheres. Então, é um estudo muito forte, com N muito grande, que ajuda a gente a entender um pouquinho sobre essa questão. Então, o estudo, eles compararam pessoas eutróficas, então sem excesso de gordura corporal, com IMC, portanto, de 18,5 a 24,9, e que não tinham dislipidemia, nem hipertensão, nem DM2. Compararam, então, com indivíduos obesos, mas que eram chamados de metabolicamente saudáveis. Por quê? Porque apesar deles serem obesos, então eles terem um IMC acima de 30, eles também não apresentavam dislipidemia, nem hipertensão, nem DM2. Então era baseado nisso aqui que acreditava-se que essa pessoa, então, estava saudável. Porém, o que eles conseguiram comprovar nesse estudo? Que essas pessoas obesas, mesmo estando metabolicamente compensadas, tinham um aumento de 49% no risco de desenvolver doença coronariana, um aumento de 7% do risco de desenvolver doenças cerebrovasculares e 96% de aumento no risco de falência cardíaca. Então, quando a gente olha para esses dados, a gente falar que um obeso ele tem 96% de chance de sofrer insuficiência cardíaca, isso reflete o quanto que
que nós não podemos falar que ele está saudável, mesmo que parâmetros laboratoriais, né, e clínicos se apresentem dentro da normalidade. Os dados que nós temos aí mais recentes, então, mostram que no mundo todo a obesidade já é uma grande preocupação. Então, muito antes de, infelizmente, a gente estar aí ouvindo essa palavra pandemia diariamente, a obesidade já era considerada uma pandemia, já que atinge o mundo inteiro em valores crescentes e a gente não tem nem previsão de que isso estabilize. Então, os últimos dados divulgados pelo OMS em 2018 se referem ao estudo de 2016. Então, eles identificaram que 39% das mulheres e 39% dos homens com mais de 18 anos têm excesso de gordura corporal. Isso representa 18% das crianças e adolescentes com idade entre 5 e 19 anos. Então, é extremamente alarmante, sabendo dos riscos que estão associados a esse excesso de gordura. Quando a gente traz esses dados para o Brasil, então, infelizmente, os dados são igualmente alarmantes. Então, nós temos que 55,7% dos brasileiros têm excesso de gordura corporal, excesso de peso, sendo que desses 55,7%, quase 20% são obesos, já possuem, portanto, uma doença crônica. 20,7% são mulheres e 18,7% são homens. Então, quando a gente olha, né, infelizmente aqui no Brasil, a gente também reflete as preocupações mundiais. A maior parte da nossa população está com excesso de gordura corporal, ou seja, vai trazer problemas diversos de saúde se isso não for tratado, se isso não receber uma atenção especial. Então, quando a gente pergunta, né, por que a pessoa precisa emagrecer? Geralmente, as pessoas que buscam auxílio profissional, elas querem emagrecer por estética. Então, estão ali incomodadas com o corpo, com a roupa, enfim, e procuram essa ajuda profissional. Porém, enquanto profissionais de saúde, é importantíssimo que a gente sempre tenha em vista que o emagrecimento ele tem que ser pautado na busca e na manutenção dessa saúde. Por quê? Nem sempre, quando o foco é estética, a saúde ela é mantida. Uma vez que às vezes as pessoas fazem dietas das mais doidas, os exercícios, né, extremamente extenuantes, e usam medicamentos, drogas lícitas. Então, não necessariamente quando se visa estética, a gente mantém a saúde. Por isso que o alvo é sempre emagrecer para manutenção da saúde e a estética, então, ela vai ter que vir como consequência disso. Então, se nós perguntássemos, né, por que esses indivíduos obesos, eles têm maior prevalência aí de diversas doenças. Então, por exemplo, um obeso, ele tem 61% a mais de chance de desenvolver DM2. Então, 61% dos obesos vão desenvolver diabetes do tipo 2, que é do tipo de resistência à insulina. 65% vão desenvolver esteatose hepática não alcoólica, que também é extremamente grave, prejudicial aí, não só para o funcionamento do fígado, mas do organismo como um todo. E aí a gente tem vários outros problemas, então diversos tipos de câncer, cardiopatias, osteoartrite, osteoartrose. Então, quando a gente pensa na obesidade, ela está associada a diversas comorbidades, diversas doenças que vão surgir no indivíduo por conta desse excesso de gordura corporal. Mas por quê? Né? O que leva, então, ao surgimento dessas doenças? Já foi identificado há bastante tempo que nós tínhamos dois tipos de tecido adiposo. Então, foi identificado primeiro que nós tínhamos o tecido adiposo branco e o tecido adiposo marrom.
O tecido adiposo marrom, ele realmente fazia só o que já se acreditava: estoque de energia, proteção, termogênese. Mas o tecido adiposo branco foi descoberto como um tecido endócrino, tecido então capaz de sintetizar e secretar diversas substâncias químicas, e elas é que estão fortemente relacionadas ao surgimento dessas comorbidades. Mais recentemente, em 2012, foi descoberto então o terceiro tipo de tecido adiposo, que foi o tecido adiposo bege, de Browning, de tingimento. Então, hoje a gente sabe que nós temos 3 tipos de tecido adiposo: o branco, o marrom e o bege. Nós hoje vamos focar nesse tecido adiposo branco. Por quê? Essa capacidade endócrina desse tecido adiposo branco, então, essa capacidade de sintetizar e secretar substâncias químicas, é que está relacionado à maior parte dessas comorbidades que surgem em decorrência da obesidade. Isso porque essas substâncias químicas que são sintetizadas pelo tecido adiposo branco são, na sua maioria, substâncias pró-inflamatórias. Então, elas são chamadas de adipocinas e a maior parte delas é pró-inflamatória, interfere nos processos fisiológicos naturais. E uma vez que a gente interfere nos processos fisiológicos naturais, consequentemente, a gente acaba levando para uma situação patológica. Entre elas, entre essas diversas adipocinas que são pró-inflamatórias, cabe então a gente destacar o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, mais relacionado então ao surgimento do diabetes tipo 2, da resistência à insulina, o PCR, que é a proteína reativa C, que acaba favorecendo a formação de placas de ateroma, e aí dando doença arteriosclerótica e também influenciando aí na elevação da pressão arterial. Além de acúmulo de lipídios, de triglicerídeos circulantes e outras alterações que essas adipocinas podem interferir. Entre elas, tem uma adipocina, que é uma adipocina anti-inflamatória, ou seja, ela trabalharia protegendo o organismo, e ela é chamada de adiponectina. Qual que é a grande questão aí em relação ao obeso? O obeso, por ter muito tecido adiposo branco, acaba liberando muitas adipocinas pró-inflamatórias, entre elas o TNF-alfa, que bloqueia a nossa liberação de adiponectina. E é por isso que o indivíduo obeso ele é considerado um inflamado crônico, justamente pelo fato dele ter uma inflamação de baixo grau constante pela liberação dessas diversas adipocinas pró-inflamatórias vindo desse monte de tecido adiposo branco que ele tem. Baseado nisso, então, a gente sabe que é necessário emagrecer, pensando em saúde acima de tudo, mas a grande questão é como que faz, então, para emagrecer esse indivíduo. Já faz tempo que é discutido que o processo de emagrecimento necessita de uma indução de um balanço energético negativo. Então, para que seja possível nós emagrecermos, a gente precisa, então, comer menos e gastar mais, que é esse tal desse balanço energético negativo. Se por acaso o sujeito está comendo mais e gastando menos, ele engorda, ele entra em balanço energético positivo. Então, sim, a gente sabe que para ter o emagrecimento, a gente precisa induzir um balanço energético negativo. Mas será que é tão simples assim? Só eu acabar consumindo menos calorias e aumentando o meu gasto calórico? Porque parece muito simples, né? Eu coloco lá, gasto mais caloria, como menos coisinhas e aí eu consigo emagrecer. Infelizmente, não é tão simples assim como parece. Então, a gente tem
diversos estudos que fizeram pura e simplesmente esse balanço energético negativo e não conseguiram bons resultados, principalmente a longo prazo, ou seja, em manter esse emagrecimento que muitas vezes até é conseguido num primeiro momento. Então, quando a gente fala do tratamento da obesidade, do processo de emagrecimento, a gente tem que entender que é um indivíduo complexo, em que uma teia relacionando todos os fatores está sempre ali presente. Então, a gente tem os fatores que são, sim, biológicos, hormonais, metabólicos, etc. A gente tem os fatores nutricionais, quanto e o que esse indivíduo está ingerindo, mas a gente também tem as questões comportamentais e psicológicas, que é o mais difícil da gente conseguir modificar ou tratar nesses indivíduos. Então, quando a gente pensa nessas questões comportamentais, psicológicas, a gente tem muito daqueles auto-boicotes, né? Então, hoje eu tô tão cansado que eu mereço um lanchinho. Hoje o dia foi tão puxado que eu mereço um docinho. Então, a gente tem uma relação psicológica e emocional muito próxima quando a gente pensa de comida. Então, se eu tô feliz, eu comemoro comendo. Se eu tô triste, eu afogo minhas mágoas comendo. Então, enquanto nós não tratarmos e não estabilizarmos esses fatores comportamentais e psicológicos, não vai funcionar essa nossa ideia de balanço energético negativo. Não vai funcionar apenas eu comer menos e gastar mais. Então, o paciente, o indivíduo, ele tem que ser considerado como um todo, como um metabolismo, sim, como algo que dá, sim, para levar matematicamente, mas que sofre influências fortíssimas desses aspectos comportamentais e psicológicos. Então, quando nós pensamos aí nesse balanço energético negativo, a gente tem os fatores que são responsáveis pelo nosso gasto energético diário. E é aí que entra esse gráfico. Então, a gente sabe que 60% a 65% do nosso gasto energético diário vem do nosso metabolismo de repouso. Então, o quanto de energia a gente precisa despender para se manter vivo e acordado, funcional. 15% a 30% vai vir do efeito térmico da atividade física. Então, tanto de atividade física, aqueles movimentos corporais que elevam o gasto calórico, mas que não são nada planejados, quanto do exercício físico. Aí é aquele exercício planejado efetivamente. E o efeito térmico das refeições, que é o quanto de energia eu gasto, então, para digerir os alimentos após ingeridos. Então, tudo isso daqui vai nos dar aí qual é o gasto calórico desse indivíduo em 24 horas. E a gente precisa que esse gasto seja o máximo possível para ele, para aquele indivíduo, para potencializar esse emagrecimento. Falando então de balanço energético, a gente tem aí 2 hormônios que são muito importantes nesse processo. Nosso foco nessa discussão não é aprofundar sobre eles, mas apresentá-los para a gente entender a importância que eles têm aí nesse controle. Então, nós temos um hormônio que é chamado de leptina, que é um hormônio produzido pelo próprio tecido adiposo branco, e nós temos um hormônio chamado grelina, que é um hormônio produzido pelo estômago. Lá em hipotálamo, nós temos um neuropeptídeo denominado NPY. Ele foi o primeiro a ser descrito na literatura, então por isso que a gente acaba sempre ouvindo falar um pouquinho mais nele. O que eles descobriram? A presença desse neuropeptídeo, desse NPY, sinaliza lá para o nosso sistema nervoso central para que a gente aumente a ingestão alimentar e diminua o gasto energético, ou seja, diminua a taxa metabólica de repouso. Isso aqui, quem está sinalizando é a presença deste NPY. O que eles descobriram, então? Que a leptina,
após ser liberada pelo tecido adiposo branco, ela circula até essa região do hipotálamo e inibe o NPY. Então, uma vez que a leptina inibe o NPY, faz com que a gente diminua a ingestão e aumente o gasto, aumente a taxa metabólica de repouso. Por isso que a leptina ficou conhecida como hormônio da fome, da saciedade, ao contrário, né? Então, a leptina ficou conhecida como hormônio da saciedade. O hormônio da fome, então, ficou conhecido a grelina. Por quê? Porque ela circula até o sistema nervoso central e vai estimular o NPY. Já que vai estimular, vai fazer com que a gente aumente a ingestão alimentar e diminua a taxa metabólica de repouso. Então, leptina, conhecida como hormônio da saciedade, e grelina, conhecida como hormônio da fome. Depois, continuaram estudando, então, a ação de neurotransmissores e de hormônios lá nessa região do sistema nervoso central, mais especificamente lá no hipotálamo, e descobriram, então, mais alguns agentes que influenciam nessa nossa ingestão alimentar, nessa relação de fome e saciedade. Então, o que a gente conhece como orexígenos, que são os que dão fome, além do NPY, que a gente acabou de ver, eles também descobriram a proteína relacionada ao GALT. Então, a gente tem aí uma característica também muito similar de indução de fome, de aumento da ingestão alimentar. Já quando a gente pensa nos anorexígenos, a gente tem a proopiomelanocortina, a PONC, e a CART, que é o transcrito regulado por anfetamina e cocaína. Então, ambos são anorexígenos, ou seja, diminuem a ingestão alimentar e, portanto, ajudam aí a controlar. Então, a gente tem agindo para a liberação desses fatores justamente hormônios, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de insulina, leptina, colecistoquinina, a gente consegue, sinalizar para a liberação de fatores anorexígenos, PONC e CART. E quando a gente fala da grelina, que nós acabamos de ver, a gente consegue sinalizar, por exemplo, para fatores orexígenos, como NPY e proteína relacionada ao GALT. Então, era mais para a gente ter uma ideia de como que a gente tem influência de diversos fatores nesse controle da ingestão alimentar e que, claro, isso é muito importante aí no processo de emagrecimento, ainda mais a longo prazo. Bom, então tá, né? O que eu faço, então, para eu conseguir emagrecer, para eu conseguir induzir esse balanço energético negativo? Então, a gente tem duas coisas básicas que precisam ser feitas. A gente fazer os ajustes nutricionais. Então, não adianta fazer dietas extremamente restritivas, porque a gente já sabe que a longo prazo isso não funciona. E também a gente precisa aumentar o gasto energético através do exercício físico. Então, eu preciso consumir menos e gastar mais. E para isso, então, eu preciso de ajustes nutricionais e de treinamento, de esforço físico. Pensando nesses aspectos nutricionais, se nós estamos falando em diminuir a ingestão alimentar, a gente está falando em levar a uma restrição calórica. O mais comum, que sempre foi realizado, é a restrição calórica contínua, ou seja, todos os dias a gente come menos do que a nossa necessidade. Então, a nossa necessidade de ingestão alimentar seria os nossos 100%. Todos os dias a gente vai comer em torno de 70%, de 80% dessa nossa necessidade. Então, isso é uma restrição calórica contínua. Essa restrição calórica, ela está sim associada ao menor risco de desenvolvimento de diversas doenças que a gente já conversou, como, por exemplo, doenças neurodegenerativas,
vários tipos de câncer, DM2, aterosclerose e a própria obesidade, que é o tema aqui da nossa discussão. Essa prevenção de doenças, então, esse mecanismo, ele vem por quê? A partir do momento que a gente tem uma redução da ingestão alimentar, então a gente tem uma maior restrição calórica, a gente também tem uma redução da produção de espécies reativas de oxigênio, o que reduz o estresse oxidativo e previne várias doenças, inclusive níveis de demência, associados aí aos fatores cognitivos. Aumenta a expressão de proteínas chaperonas, que são aquelas proteínas responsáveis por manter a integridade do DNA dessas novas células, do DNA neural. Faz a modulação essas citocinas, adipocinas, que são pró-inflamatórias, como nós conversamos, são liberadas pelo tecido adiposo branco, e reduz essa inflamação sistêmica de baixo grau, porque reduz a liberação desse monte de adipocinas pró-inflamatórias. Uma das questões que a gente tem que levar em consideração e que é muito discutida nessa questão da restrição calórica contínua é que ocorre a perda de peso corporal, mas essa perda de peso corporal, ela ocorre não só em função da massa gorda, que é o nosso objetivo. Ela ocorre também em função de uma redução de massa muscular, de massa magra, que a gente nunca quer perder. Seja por taxa metabólica de repouso, seja por funcionalidade e autonomia. Então, o nosso objetivo diante do emagrecimento é que a gente tenha uma redução de peso por redução de massa gorda e não por redução de massa muscular, de massa magra também. Outro fator que preocupa muito diante da restrição calórica é o reganho de peso. Então, os estudos demonstram que quase 2/3 dos indivíduos que perderam peso recuperam esse peso ou até mais do que ele. Então, é o famoso efeito sanfona, eu perdi 10, eu ganhei 12 quilos. E isso, óbvio que é ruim, tanto psicologicamente, esteticamente, mas muito ruim para a saúde também. Isso é normal acontecer. Por quê? Principalmente num primeiro momento, essa perda de peso corporal, essa perda de gordura corporal, ela está relacionada a ajustes do organismo. Então, a gente acaba reduzindo fatores que nos levam à saciedade e aumentando fatores que nos dão a sensação de fome. Então, um dos pontos mais importantes do emagrecimento é que a gente consiga manter isso a longo prazo, que a gente consiga manter essa cronicidade, já que se trata de uma doença crônica. Então, não tem como o tratamento ser agudo, não tem como eu fazer uma dieta por 1 mês, por 2 meses. Isso tem que ser uma mudança nos hábitos de vida, uma mudança no estilo de vida. Então, quando a gente pensa nessa redução de peso, a gente começa a ter respostas compensatórias. Diminui fatores de saciedade e aumenta fatores associados ao ganho de peso, que a gente vai tendo fome. Então, a gente tem uma redução do gasto energético total e reduz fatores como PYY, GLP-1 e colecistoquinina, que são todos fatores que nos dão saciedade. Então, a gente precisa manter esse processo, essa reeducação, esse novo hábito a longo prazo, para que a gente consiga retornar esses ajustes ao normal e a gente consiga manter esse peso a longo prazo. Esse é o objetivo, essa é a meta. Por conta desses ajustes, então, qual que é a tendência? A gente tem aí bem caracterizado essa curva da perda de peso. Então, a gente sabe que a gente passa por uma fase inicial ali de aproximadamente 3, 4 semanas, em que a gente tem uma perda de peso mais significante, então chamada de fase de choque. Depois dessas 4 semanas, a gente já começa a entrar na fase chamada adaptação. Então, eu continuo perdendo, mas o ritmo que eu emagreço, o ritmo que eu perco peso já é menor.
E por último, a gente entra numa terceira fase, chamada fase de platô. Então, essa fase de platô é onde aí sim eu paro de perder peso, eu paro de emagrecer. E notem que essa fase de platô, ela já se inicia mais ou menos com 8 semanas de dieta. Ou seja, com 2 meses eu já perdi, porque eu já passei pelo choque, pela adaptação, e aí eu entro no platô, certo? Isso aqui é o que a gente quer evitar, né? Porque a gente quer continuar emagrecendo, a gente quer continuar com esse peso que a gente alcançou. Então, o que a gente faz nessa hora? A gente pode mudar a estratégia nutricional ou a gente pode aumentar as intensidades do exercício físico. Então, vai depender muito do paciente, em que grau que ele já está. Tem como eu restringir mais ou eu fazer outra estratégia nutricional? Existe a possibilidade de aumentar essa intensidade do exercício? Porque às vezes o exercício já está muito intenso, não tem mais a possibilidade de aumentar. Então, aí, cada caso precisa ser avaliado. A gente tem que tomar muito cuidado, então, com essa redução rápida do peso, mas a gente sabe que a gente já tem várias estratégias nutricionais. Então, aí vale olhar caso a caso, analisar cada caso, para ver se vale a pena fazer alguma outra estratégia ou mudar a carga alimentar. Então, qual vai ser esse ajuste na dieta? Então, a gente tem aí algumas dietas que são com embasamento científico, como jejum intermitente, cetogênica e low carb. Apesar da cetogênica a gente não ter muito embasamento científico quando a gente fala de tratamento da obesidade, mais intermitente e low carb nós temos. E a gente tem que tomar cuidado com essas dietas que são muito doidas, né? Como a dieta da Branca de Neve, em que a pessoa só pode comer maçã. Então, óbvio que vai faltar macronutrientes, micronutrientes, a gente vai ter aí uma deficiência grave global. Então, a gente precisa prestar muito atenção na mudança de estratégia, para não sair fazendo qualquer coisa doida aí e acabar prejudicando esse paciente. Em relação, então, à prescrição do exercício, que é o nosso foco de discussão agora, o que nós temos? Nós temos basicamente 2 teorias que tratam desse emagrecimento e dessa associação com balanço energético negativo. Então, uma primeira teoria falava que o exercício bom para emagrecer era o exercício que ele era realizado de forma contínua, moderada e de longa duração. Então, ficava ali naquela caminhadinha por 2 horas. Isso porque nessas características observava-se que era consumido predominantemente gordura, lipídios como fonte de energia. Porém, depois surgiu uma segunda teoria, que é a teoria matemática. O que essa teoria matemática fala? Que é melhor que a gente faça exercício vigoroso, então exercícios de intensidades maiores, porque o importante é que a gente gaste. Então, quanto mais intenso, quanto mais vigoroso, maior vai ser esse gasto energético. E mais vai ajudar a induzir, então, o balanço energético negativo. Quando a gente compara, então, a intensidade com o substrato utilizado, o que a gente percebe? Que num exercício leve, realmente a maior quantidade de substrato consumido é lipídio. Mas olha que pouquinho o gasto calórico, ó. Quando a gente fala de um exercício vigoroso, a maior quantidade de substrato gasta é glicogênio, glicose. Mas olha o tamanhão do gasto calórico. Então, a hora que a gente faz proporcionalmente, num exercício vigoroso eu gasto mais calorias, eu gasto mais energia e não gasto tão diferente o substrato que é o lipídio. Por isso que sempre compensa que a gente atinja esses graus de intensidade mais vigorosa. Óbvio, né? Principalmente se tratando de obeso, a gente não pode já começar com intensidade mais vigorosa, mas essa é a nossa meta. E aumentando essa intensidade progressivamente até que ela torne-se vigorosa.
Quando a gente pensa, então, nessa questão vigorosa, moderada, a gente tem uma resposta pelo próprio Colégio Americano de Medicina Esportiva. Então, o estudo que eles publicaram equalizou o gasto calórico, né? Então, ambos gastaram 1.400 calorias por semana, mas eles fizeram referente a um gasto moderado, então uma intensidade moderada, para atingir 1.400 calorias por semana, os indivíduos precisaram fazer caminhada, então uma velocidade de 6,6 km por hora, 5 vezes por semana, por 1 hora por dia. Quando a gente fez o exercício vigoroso, olha como que muda. Eles precisaram fazer apenas 4 vezes por semana, então foi considerada a corrida a 11,7 km por hora, e só por 30 minutos. Então, quando a gente fala do vigoroso, para gastar a mesma quantidade de calorias, os sujeitos fizeram um dia menos na semana e a metade do tempo. Isso também traz para a realidade essa questão das pessoas não terem tempo para fazer exercício. Então, se a gente conseguir, óbvio, preparando, né, articulação, tem todo um processo para isso, mas se nós conseguimos fazer com que ele atinja intensidades mais vigorosas, ele precisa de menos tempo para ter um mesmo gasto calórico, um mesmo balanço negativo. Quando a gente pensa, então, ainda pelas recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte, hora que a gente fala das estratégias para perder e prevenir o reganho de peso, a gente tem aí o último guideline do American College de 2009, e é o último mesmo que eles lançaram. E esse guideline de 2009 vem refazendo algumas coisas que foram apresentadas no guideline de 2001. Então, em 2001, o que eles publicaram falava que precisava se fazer exercício 5 vezes por semana, e no de 2009 eles falam que 5 vezes por semana é o mínimo que a gente deve fazer exercício físico. E que se conseguirmos fazer 7 vezes por semana, é melhor. Fala dessa questão da intensidade vigorosa. Então, antes falava que para emagrecer o moderado estava bom, que só precisava de exercício mais vigoroso para intensidades maiores, para melhora cardiovascular. E hoje a gente sabe que para emagrecimento e manutenção do peso, o vigoroso é melhor. A gente teve aí um aumento médio, então antes falava assim mais ou menos 30 minutos por sessão de treino. Hoje a gente sabe que o ideal é que seja no mínimo 50 minutos, mas se conseguir fazer mais, sempre melhor, vai trazer mais benefícios. E ambos falam da importância do treinamento de força para a melhora da massa muscular, então para a hipertrofia, e para auxiliar nessa manutenção do peso a longo prazo. Já uma recomendação feita em conjunto, visando aí atividade física e saúde pública, entre o Colégio Americano de Medicina do Esporte e a Associação Americana de Cardiologia, faz também aí algumas recomendações. Então, em 2007, eles reviram as recomendações de 95. Então, esses guidelines, eles demoram mesmo para sair. Eles só vêm quando tem alguma mudança, que é muito importante e muito diferente do que já tinha sido publicado num guideline. Então, também eles reforçam que o mínimo para se exercitar são 5 vezes na semana, a importância de se fazer exercício vigoroso, que moderado e vigoroso são complementares para a saúde e não só para performance esportiva, para performance cardiovascular. Esclarecem que as atividades físicas são importantes, ou seja, aquelas atividades do dia a dia que elevam o nosso gasto calórico acima dos níveis basais. Desde que elas sejam feitas por no mínimo 10 minutos, elas ajudam sim, tanto no emagrecimento quanto na manutenção desse peso corporal a longo prazo. Fala também da necessidade da gente fazer mais que o mínimo recomendado, principalmente pensando aí em prevenção de doenças crônicas que estão associadas aí na atividade física. Uma das características bem importantes, principalmente para o obeso iniciante no exercício físico,
é que nem sempre ele vai conseguir fazer 50 minutos de exercício de uma vez só. A gente sabe, então, que quebrando em sessões de 10 minutos, a gente consegue os mesmos benefícios. Então, eu posso dividir em 3, 4, 5 vezes no dia, 10 minutos por sessão, por bloquinho. Dentro do mesmo dia, eu consigo os mesmos benefícios. Traz uma recomendação da prescrição de treinamento de força, falando que tem que ser no mínimo 2 vezes por semana. Cada sessão de treino tem que conter de 8 a 10 exercícios. E aí a gente faz uma média de 8 a 12 repetições desse treinamento de força. E aí aqui ele vai diferenciar um pouquinho o que é aeróbio, endurance, treinamento de força, para que a população geral tenha acesso a todos os tipos de exercícios. Então, para a gente ir finalizando, a gente tem os princípios da perda de peso. Então, é importante a gente pensar que a perda de peso está associada à redução de massa gorda e não de peso, de massas, de água. Então, a gente quer perder gordura. Para isso, a dieta ela tem que ser sempre balanceada, então conter todos os macronutrientes e micronutrientes. Então, não é aconselhável que a gente tire por completo nada da dieta. A gente só vai fazendo os ajustes necessários. Essa perda de peso ela deve ser gradual, então no máximo 1 quilo por semana, justamente por conta das adaptações que nós vimos que o organismo faz, aumentando fatores de fome e diminuindo fatores de saciedade. O déficit calórico que a gente vai criar, ele não deve ser maior que 1.000 calorias. Então, não adianta eu pegar um sujeito que está com uma dieta de 3.000 calorias e querer que ele coma 1.200 de uma vez. A gente vai baixando progressivamente, gradativamente, e aí o mínimo de ingestão para uma adequada metabolização, funcionamento do organismo, é uma ingestão de 1.200 calorias por dia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, isso tem até em estudos, com dietas que são 500 calorias por dia, 800 calorias por dia. Isso está associado a eventos deletérios no nosso organismo. Então, continuando aí os nossos princípios, a gente sabe que para perder 500 gramas de gordura, a gente precisa induzir um déficit calórico de 3.500 calorias. Então, é claro que só com a dieta ou só com o exercício, isso se torna mais complexo. O ideal, então, é sempre ambos estarem associados. E é importante nós considerarmos a teoria do setting point. O que essa teoria diz? Para cada quilo perdido, a gente precisa se manter 1 mês naquele peso, para que o organismo se adapte a essa nova condição. Então, se nós tivermos um emagrecimento de 10 quilos, a pessoa precisa se manter naquele mesmo peso por 10 meses. Então, isso acaba sendo mais difícil, por isso que as pessoas ficam com reganho de peso, esse famoso efeito sanfona. Nós já dissemos, né? Então, o emagrecimento está relacionado à redução de massa gorda e não de massa muscular, de massa magra. E é normal que ao longo do tempo essa perda de peso diminua. Nós vimos a curva da perda de peso. Isso é esperado. Então, a gente precisa conscientizar o indivíduo, o paciente, para que ele não se frustre, para que ele não desanime de seguir aí num novo estilo de vida, num estilo de vida mais saudável. É normal. Depois a gente vai mantendo a longo prazo e vai finalizando os ajustes que faltaram. Então, sobre tudo isso que nós conversamos, quando a gente fala de emagrecimento saudável, o foco é redução de gordura e não de massa muscular. É importante que a estratégia, tanto nutricional quanto de treinamento, seja mantida por no mínimo 4 semanas. Porque senão a gente nem sabe se o indivíduo está respondendo bem àquela estratégia, né? Então, as pessoas geralmente são ansiosas por resultado e aí passa 1 semana de dieta e não funcionou para mim, já quero outra. Então, a gente tem que esperar um tempo mínimo aí de 4 semanas para que a gente possa ter esse emagrecimento. É importante considerar o fator psicológico, então a gente tem que adequar
adequar dentro da rotina do indivíduo. Óbvio, né, que não dá para fazer tudo que a pessoa quer, mas a gente tem que adequar, tem que considerar esse fator, preferências alimentares, ritmo de vida, se o exercício dá para ser dividido ou não, e sempre manter o balanço proteico positivo, isso é muito importante. Então, numa estratégia de restrição calórica, a proteína nunca é restrita. A gente restringe carboidrato, a gente restringe gordura, mas a gente não restringe proteína, porque a gente tem o objetivo de manter, pelo menos, essa massa muscular. Então, a questão do emagrecimento, né, como vocês puderam ver aí, ela é bem complexa, o indivíduo como um todo é complexo, então a gente precisa considerar essa individualidade biológica e psicológica, as preferências e as capacidades de aderir às estratégias nutricionais, farmacológicas ou de treinamento físico que vão ser indicadas para esse paciente. Então, as dietas, elas precisam estar nutricionalmente equilibradas para ter uma redução calórica adequada e gradativa. Dietas ricas em fibras, que facilitam aí a saciedade, ajudam em movimento gastrointestinal, ajudam a regular a microbiota. A gente pode ter essas refeições mais fracionadas para facilitar a disponibilidade de nutrientes, adaptadas ao estilo de vida de cada indivíduo e às intolerâncias, preferências, alergias. Claro que tudo isso tem que ser considerado aí nesses ajustes. Quando a gente pensa no exercício, ele tem que ser indicado como algo diário, tem que fazer parte da rotina desse indivíduo, precisa se fazer uma boa periodização, ou seja, um bom planejamento, adequação entre força, aeróbio, flexibilidade. É importante que a gente faça uma avaliação física de forma contínua, para ver se as estratégias estão surtindo efeito ou não, se a gente precisa de mudanças. Sempre variar as estratégias para que a gente não fique no platô. Então, em torno de 2 meses, a cada 8 semanas, é necessário fazer essa variação para que a gente continue sempre tendo respostas, sempre tendo estímulo. E aí, o ponto mais importante é a aderência desse indivíduo, né? Então, não adianta nada a gente ter a melhor dieta, a melhor prescrição de exercício se o indivíduo não aderir. Então, a gente precisa obedecer todas essas características da vida desse sujeito para que ele consiga ter uma boa aderência e, a partir daí, então, ele consiga obter excelentes resultados a longo prazo. Então, o grande desafio não é só emagrecer o indivíduo, é que ele emagreça e que ele se mantenha assim, cronicamente. Então, era isso que a gente tinha para conversar por hoje. Eu agradeço muitíssimo a atenção, o convite, estar participando de um evento como esse é sempre uma honra. E caso vocês tenham dúvidas, perguntas, qualquer questionamento, já que é um assunto, né, bem extenso e bem necessário, aí, bem do dia a dia, fica o meu contato para vocês e eu estou sempre à disposição. Obrigada.